E na briga de hoje eu trago uma comparação entre celulares custo-benefício do mercado. De um lado, o Poco M5S com lançamento em 2022 e do outro lado, o Galaxy M23 com lançamento também em 2022. São dois bons celulares custo-benefício do mercado. O Galaxy se tornou uma referência como custo-benefício da Samsung, com ótimo desempenho e um preço muito atrativo, enquanto que o Poco M5S vem como o lançamento mais recente, tentando ganhar espaço no mercado, mostrando sua qualidade e tentando ser também um ótimo custo-benefício. E será que qual vale mais a pena? E os links deles ficam na descrição, então caso queira saber mais deles é só clicar. E também se esse conteúdo te ajuda, já peço para deixar seu like, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar postando diversos vídeos comparativos para você. E também dê uma olhada nos outros vídeos aqui no canal, porque esses dois celulares já têm outros comparativos, então vale a pena dar uma olhada. E começando pelas dimensões, o Poco M5S conta com 16,05 cm de altura, 7,45 cm de largura, 0,83 cm de espessura, pesando 178 gramas, enquanto que o Galaxy M23 conta com 16,55 cm de altura, 7,7 cm de largura, 0,84 cm de espessura, pesando 198 gramas. E a última versão do sistema operacional no Poco M5S é o Android 12 MIUI 13, enquanto que o M23 utiliza o Android 12 Samsung One 4.1. Entrando na parte de processador, o Poco M5S conta com um processador octa-core com 8 núcleos, sendo 2 núcleos com 2.05 GHz Cortex A76 e 6 núcleos com 2 GHz Cortex A55, enquanto que o Galaxy M23 conta com um processador com 8 núcleos também, sendo 2 núcleos com 2.2 GHz Kryo 570 e 6 núcleos com 1.8 GHz Kryo 570. E o chipset que acompanha o M5S é o MediaTek LG95, enquanto que o M23 utiliza um chipset com o Snapdragon 750G. Olhando mais para a CPU, a gente já viu que eles têm 8 núcleos, a frequência do M23 é um pouco maior, com 2.2 GHz, já sobre o tamanho do semicondutor, o M23 também é mais eficiente, com 8 nanômetros contra 12 nanômetros do Poco M5S, e já na parte de benchmarks, no AnTuTu o Poco M5S foi superior, enquanto que no Geekbench o M23 se saiu melhor. E para auxiliar nesse processamento, o Poco M5S traz uma GPU com malha de 76 MC4, uma frequência na GPU de 900 MHz, enquanto que o Galaxy M23 traz uma GPU com Adreno 619, uma frequência na GPU de 825 MHz. Já na parte de memória RAM, o M23 traz uma memória com LPDDR4, contendo versões de 4 ou 6 GB de memória RAM, como também o Galaxy M23 trazendo uma memória com LPDDR4, contendo versões de 4 ou 6 GB de memória RAM. Já na parte de memória interna, o Poco M5S traz uma memória com UFS 2.2, contendo versões de 64 ou 128 GB de memória interna, enquanto que o M23 não mencionou o tipo de memória utilizada e conta com versões com 64 ou 128 GB de memória interna. Já na parte de memória externa, o Poco M5S pode ter um microSD com até 1 TB de memória, como também o M23 podendo ter um microSD com até 1 TB de memória externa. Já na parte de display de tela, o Poco M5S traz uma tela com 6.43 polegadas, enquanto que o M23 traz uma tela com 6.6 polegadas. E já a resolução de tela, tanto o M5S como o Galaxy M23 conta com uma tela em Full HD+, 1080 pixels, e a densidade de pixels do M5S conta com 409 pixels por polegada, enquanto que o Galaxy M23 conta com 400 pixels por polegada. E o tipo de tela utilizado no M5S é uma AMOLED, enquanto que o M23 utiliza uma TFT LCD. E já a tela do Poco M5S conta com 60 Hz, enquanto que o Galaxy M23 traz uma tela com 120 Hz. Entrando na parte de câmera, o Poco M5S apresenta 4 lentes na sua câmera traseira do celular, sendo uma lente principal com 64 megapixels, uma abertura focal de 1.8, que é uma abertura que se refere a uma foto com uma melhor exposição à luz, uma lente ultrawide, que é para imagens mais ampla, mais aberta, com 8 megapixels, e abertura focal com 2.2, uma lente macro para imagens mais próximas com 2 megapixels e abertura focal de 2.4, e um sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. Por outro lado, o Galaxy M23
conta com uma lente principal com 50 megapixels, abertura focal de 1.8, uma ultra-wide com 8 megapixels e abertura focal de 2.2 e uma lente macro com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. E ambas as câmeras contam com inteligência artificial em seus celulares. E quando a gente fala no tamanho do sensor, que se refere um pouco à profundidade das fotos que você consegue tirar, o Poco M5S conta com 1,5 de polegada, como também o Galaxy M23, contando com quase 1,5 de polegada. E já a resolução das fotos do M5S é de 9.238 por 6.928 pixels, enquanto que o M23 conta com 8.165 por 6.124 pixels. E a câmera frontal do M5S conta com 13 megapixels, uma abertura focal de 2.4 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. Enquanto que o Galaxy M23 conta com uma frontal com 8 megapixels, uma abertura focal de 2.2 e um tamanho de sensor não mencionado. Já na parte de gravação de vídeo, o Poco M5S consegue gravar em 4K, 2160 pixels, como também o Galaxy M23 conseguindo gravar em 4K. Já a gravação do M5S em 4K pode ser feita a 30 fps, como também o Galaxy M23 gravando em 4K a 30 fps. E já na câmera frontal, eles também são iguais, então tanto o Poco M5S como o Galaxy M23 consegue gravar na frontal em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, o Poco M5S traz uma bateria com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 33 watts, enquanto que o Galaxy M23 traz uma bateria com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 25 watts. Já na parte de sensor de impressão digital, o Poco M5S conta com um sensor na parte lateral do celular, e ele também conta com infravermelho, e algumas versões contam com NFC. Enquanto que o Galaxy M23 conta com um sensor de impressão digital na parte lateral do celular, e ele também conta com NFC. Já na parte de proteção de tela, o Poco M5S traz uma proteção com Gorilla Glass 3, como também o M23 trazendo uma proteção com Gorilla Glass. Já na parte de jogos, começando pelo Free Fire, o Poco M5S consegue rodar no Ultra a 60 fps, como também o M23 conseguindo rodar no Ultra a 60 fps. Já no PUBG, o Poco M5S consegue rodar no HD a 30 fps, como também o Galaxy M23 conseguindo rodar no HD a uns 40 fps. Já no Call of Duty, o Poco M5S consegue rodar no muito alto a 55 fps, como também o M23 conseguindo rodar no muito alto a uns 50 fps. Já no Fortnite, o M5S consegue rodar no médio a uns 27 fps, como também o Galaxy M23 conseguindo rodar no médio a uns 25 fps. Já na Arena of Valor, o Poco M5S consegue rodar no Vida a 60 fps, como também o M23 conseguindo rodar no Vida a 60 fps. Já no Assault 9, o Poco M5S consegue rodar no máximo a uns 30 fps, como também o Galaxy M23 conseguindo rodar no máximo a uns 30 fps. Já no iFootball 2022, o Poco M5S consegue rodar no alto a uns 40 fps, como também o M23 conseguindo rodar no alto a uns 45 fps. Já no Ark, o M5S consegue rodar no épico a uns 22 fps, como também o M23 conseguindo rodar no épico a uns 24 fps. Já no Genshin Impact, o M5S consegue rodar no médio a uns 22 fps, como também o M23 conseguindo rodar no médio a uns 22 fps. No Black Desert, o M5S consegue rodar no alto a 30 fps, como também o Galaxy M23 conseguindo rodar no alto a 30 fps. Já no League of Legends Wild Rift, o Poco M5S consegue rodar no super alto a 60 fps, como também o Galaxy M23 conseguindo rodar no super alto a 60 fps. O resultado dessa comparação, começando pelo design, o Poco M5S é um celular um pouco menor e mais leve comparado ao M23. Na parte frontal não tem tanta diferença no design, sendo os celulares relativamente parecidos. Já na parte traseira, eu acho a disposição de câmera do Poco M5S mais bonita do que a do M23. Apesar que o Poco M5S é praticamente igual ao Redmi Note 10S, mas ainda assim são celulares bonitos. Tanto o Poco M5S como o Galaxy M23, ambos vêm com uma construção em plástico na traseira. E já as cores, o Poco M5S traz versões como cinza, um azul e um branco, enquanto que o Galaxy M23 traz versões como preto, um azul e um cobre. Dessa forma eu prefiro ficar com o Poco M5S. Já em desempenho, eu vou ficar com empate, pois eles tiveram um desempenho bem parecido, com bons gráficos e uma boa taxa de FPS, rodando com boa fluidez nos jogos,
Para o Poco M5S, eu não sei o que a Xiaomi fez com o MIUI 13, mas ele conseguiu extrair um bom desempenho do MediaTek G95 com a GPU do Mali G76. Se você for comparar com o Redmi Note 10S, que era praticamente parecido, então o Poco M5S está apresentando um desempenho bem melhor. Já para a câmera, meu voto fica para empate, pois apesar do Poco M5S ter mais pixels na traseira e na frontal, quando você olha a diferença de imagens, você percebe que o balanço de cores da Samsung é um pouco pior comparado ao M23, com imagens mais claras e com pouco balanço de cores, sem tanta coloração, só que ainda trazendo boa nitidez nas fotos. Já o M23 tem um bom balanço de cores, com cores mais vivas, só que a nitidez não é tão boa comparado ao M5S. Já na parte de bateria e tela, para a bateria meu voto vai para o Poco M5S, que conta com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador, que traz uma vantagem com 33 watts. E para a tela, eu fico com o Galaxy M23, pois apesar do Poco M5S trazer uma tela com AMOLED, eu ainda prefiro os 120 Hz que o Galaxy M23 traz. E caso não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, eles estão empatando nessa. Você deve entender que o custo-benefício é o preço pago pelo valor que ele entrega, seja o desempenho, a câmera, a tela, as funcionalidades. Então, o preço do Poco M5S está numa faixa de preço, hoje que eu gravo esse vídeo, em uns R$ 1.350, R$ 1.400, dependendo do site que você encontra, bem nessa faixa de preço, dos R$ 1.400. Como também o Galaxy M23, você encontrando ele na faixa de preço dos R$ 1.350, R$ 1.400, sendo praticamente o mesmo preço os dois. O Poco M5S é um bom celular custo-benefício, tem uma boa qualidade, ele é praticamente um Note 10S com outro nome e com um conjunto praticamente igual. Só que o Note 10S antigamente ele custava uma faixa de preço dos 1.200 que você encontrava até uns R$ 1.300. Então acredito que o custo-benefício do Poco M5S possa melhorar ainda bastante. Mas em termos de qualidade, eu vejo que o desempenho dele melhorou comparado ao Note 10S. Pode ser pelo sistema operacional com o MIUI 13. Ele traz uma boa bateria com uma boa recarga e boa potência. A câmera dele tem boa qualidade, apesar de ser um pouco esbranquiçada, gravando em 4K. O desempenho me surpreendeu com um bom desempenho e os bons gráficos com uma boa taxa de FPS. Ele traz uma boa tela com uma boa qualidade, trazendo uma AMOLED. E já o preço, como a gente já falou, ele está com um preço relativamente bom. Quando a gente olha para o Galaxy M23, ele traz a proposta do 5G também. É um celular com bom desempenho também, que rodou vários jogos com boa qualidade gráfica e os FPS estabilizado, tendo uma ótima fluidez. A tela com 120 Hz ajuda nessa jogatina, tendo uma boa fluidez nos jogos. Já sua câmera, apesar de ter menos nitidez comparada ao Poco M5S, ele tem um bom balanço de cores, fazendo boas fotos e bons vídeos. Sua bateria tem boa capacidade, uma potência de recarga um pouco inferior do Poco M5S, e estando com preço muito atrativo, dos R$ 1.300, R$ 1.400. Então praticamente são dois bons celulares que estão com um custo-benefício muito bom, apesar que para o M5S eu acredito que o custo-benefício dele possa melhorar ainda mais, sendo uma ótima opção como celular custo-benefício, mas na comparação de hoje, eles ficam empatados nessa. E você, qual você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou, e caso queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana. E até a próxima!